Nessa manhã vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós iremos continuar, dar continuidade às nossas exposições nesse livro, e hoje nós iremos abrir a palavra de Deus no capítulo 19 de Gênesis. Gênesis capítulo 19, e nessa manhã nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 19. Com a graça do Senhor faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe com atenção a leitura da palavra. É a palavra de Deus, ela é poderosa, certamente ela fala aos nossos corações. Assim, ela diz, Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite e lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram a Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Amém. Vamos, nesse momento, orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a graça dele, para que ele nos ajude a compreender a palavra do Senhor, a palavra que lemos hoje, mesmo que muitas vezes sejam textos difíceis. Nós cremos que até os textos difíceis são palavras de Deus e eles têm poder para falar ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua graça e a sua bênção sobre nós nessa manhã. Senhor, nós oramos ao Senhor agradecidos pela tua palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que na tua palavra nós temos textos que desafiam não só a nossa compreensão, mas principalmente desafiam o nosso coração. Nós temos textos que retratam muito bem a perversidade do coração do homem. Esses textos muitas vezes são difíceis de serem lidos, difíceis de serem compreendidos e talvez principalmente aceitos por nós. Mas a nossa oração, Deus, sincera, é que nessa manhã o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, que ele possa nos quebrantar, que ele possa, ó Deus, transformar o nosso coração, muitas vezes duro, diante do Senhor e da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a aprender sobre o Deus justo, soberano que o Senhor é. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender também um pouco mais a respeito das consequências das nossas escolhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender melhor a respeito do pecado,
das suas consequências e especialmente da graça e da salvação que o Senhor oferece àqueles que se arrependem e se voltam para Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós concluímos o capítulo 18 já fazem algumas semanas e nós devemos lembrar que basicamente o capítulo 18, o capítulo anterior ao que nós lemos, ele se divide em duas grandes partes. Na primeira parte, Deus visita Abraão e Sara, não é? E ele visita Abraão e Sara com o propósito de prometer a eles mais uma vez que eles teriam um filho. É naquele famoso episódio onde Sara, ela não acredita na promessa, ela ri e Deus então confronta Sara e diz: olha, você está rindo, mas o que eu estou dizendo é verdade, você vai ter um filho, mesmo já sendo velha, mesmo seu esposo também já sendo velho, vocês terão um filho. E nós vimos que naquela ocasião, quando Deus visitou a Abraão, ele visitou com 3 visitantes, vamos dizer assim. Nós vimos então que um desses visitantes era o próprio Deus, não é, em uma aparição a Abraão, e os dois outros visitantes eram anjos de Deus. E nós vimos então que na segunda parte do capítulo 18, os 2 anjos continuam o seu caminho e seguem em direção a Sodoma, enquanto Deus permanece na presença de Abraão e começa a conversar com Abraão a respeito daquilo que Deus iria fazer. E ainda no capítulo 18, Deus anuncia algo grandioso que estava para acontecer. Deus iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, e Deus revela isso para Abraão. Deus faz questão de contar isso para Abraão antes que acontecesse, e naquele momento nós vimos como Abraão então começa a interceder pelos justos que pudessem viver ali em Sodoma e Gomorra, até o tal ponto de Abraão dizer: Senhor, se tiver apenas 10 pessoas que temem o Senhor, que amam o Senhor, que amam os teus mandamentos, pessoas que seguem os teus caminhos, o Senhor destruirá a cidade. E Deus então diz: se houver ali 10 pessoas, eu não destruirei aquela cidade. Depois desse diálogo, então, nós começamos o capítulo 19 e nós vemos que finalmente os 2 anjos que estavam com Abraão antes chegaram ao seu destino. Eles chegaram na cidade de Sodoma. E na continuidade dessa história, nós vemos que esses 2 anjos chegam a Sodoma e se encontram com o sobrinho de Abraão, o sobrinho de Abraão chamado Ló. E é interessante que nós vemos que há um propósito muito claro na visita desses anjos, não é? Nós sabemos que os anjos são servos de Deus, mensageiros de Deus, e que eles são usados por Deus para trazer tanto anúncios de bênção e de salvação, mas também anúncios de juízo e de condenação. E o que nós vemos aqui são que esses 2 anjos do Senhor vão até a cidade de Sodoma para ali testemunhar da perversidade daquela cidade e também trazer juízo sobre ela. O que nós veremos então é que diante da maldade dos habitantes dessa cidade, irmãos, Deus anuncia juízo e condenação sobre ela. Além disso, nós veremos nas próximas semanas que em meio a esse juízo, Deus resgata, por amor de Abraão e da sua aliança, Ló e sua família. E nós vemos nisso a misericórdia, a graça e a salvação de Deus sobre aqueles que o temem. Nessa manhã, então, irmãos, nós aprenderemos que o Senhor traz condenação sobre os perversos, mas salva os que o temem. O Senhor traz condenação sobre os perversos, mas salva os que o temem. E nós vamos ver isso em 2 semanas, irmãos. Nós não vamos ver tudo hoje. Nós vamos ver apenas o primeiro ponto nessa semana, hoje, nesse domingo. E no domingo que vem nós veremos os 2 últimos. Hoje nós veremos o primeiro aspecto dessa mensagem. Nós veremos que Deus, ele observa a maldade do homem. Deus está atento, Deus testemunha a perversidade do homem. Deus não está escondido, Deus não está cego, Deus está consciente. Ele olha, percebe, vê e testemunha a maldade que se faz aqui na terra. Veja que, olhe para o texto novamente e perceba que depois de terem sido recebidos por Abraão, finalmente esses anjos, os visitantes que estavam ali, chegam na cidade de Sodoma ao anoitecer. Veja os versículos 1 a 3. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse:
Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Como nós falamos, os anjos chegaram de fato em Sodoma, ali naquela cidade, e eles chegaram ao anoitecer. E é interessante, irmãos, observar que esses visitantes foram chamados de homens, no capítulo 18, mas agora a identidade deles como anjos é revelada logo no início do capítulo 19. Essa revelação, irmãos, é dada para nós, que somos leitores. Fica muito claro que nem Ló sabia disso e nem os habitantes de Sodoma sabiam disso. Para Ló se tratava apenas de 2 homens, assim como para os habitantes de Sodoma se tratavam apenas de 2 homens, como nós veremos mais adiante. Mas o autor, Moisés, faz questão de revelar a nós que esses homens não eram simplesmente homens, mas eram anjos de Deus que estavam ali em forma humana, se aproximando de Sodoma e se aproximando então de Ló. O autor então expressa esses 2 pontos de vista. Primeiro, eles tinham formas de homem, mas eles também eram anjos de Deus, mensageiros de Deus, enviados para testemunhar o mal daquela cidade e também para salvar Ló e a sua família. Sem saber então que se tratava de anjos, Ló oferece para eles abrigo logo na entrada da cidade. E o fato, irmãos, de Ló estar sentado no portão da cidade pode parecer uma informação irrelevante, mas na verdade é uma informação muito importante. A razão para isso, irmãos, é que a porta da cidade era um local de muita importância para as cidades antigas. A cidade de Sodoma, pela descrição dela, era uma cidade antiga fortificada, ou seja, que tinha um grande muro ao seu redor, e a porta da cidade não era uma pequena porta, era um portal de fato, e na porta da cidade era onde você tinha a maior concentração de pessoas, o maior fluxo de pessoas, afinal de contas, as pessoas entravam e saíam da cidade para os campos e assim por diante. E além disso, era no portão da cidade onde as pessoas faziam as suas trocas, o comércio acontecia, a feira acontecia no portão da cidade. E além disso, até mesmo as questões jurídicas, as questões judiciais eram resolvidas ali no portão da cidade. Em outras palavras, irmãos, quando nós lemos que Ló estava sentado nesse lugar tão importante, parece muito claro que o autor está nos ensinando que Ló já havia se adaptado ao estilo de vida daquela cidade. Quando nós olhamos, irmãos, um pouco mais para trás, quando nós olhamos lá para o capítulo 13 de Gênesis, nós lembramos que Ló não morou a vida inteira em Sodoma. Pelo contrário, Ló morava com seu tio Abraão, e ambos eram nômades, eles montavam as suas tendas e permaneciam em um dado lugar. Mas nós lembramos que o capítulo 13 de Gênesis nos ensinou que tanto Ló enriqueceu como Abraão enriqueceu. E eles enriqueceram tanto, os rebanhos deles aumentaram tanto, os trabalhadores aumentaram tanto, que ficou impossível que os dois convivessem na mesma terra. Era muito gado para um pasto só, era muita ovelha para um pasto só, era muito trabalhador para apenas 2 senhores. E o que acabou acontecendo? Os trabalhadores de Ló acabaram brigando com os trabalhadores de Abraão. E então Abraão, numa atitude sábia e difícil, entendeu que esse era o momento deles se separarem. E num gesto de bondade, Abraão disse ao seu filho, ao seu sobrinho, escolha para onde você quer ir. E para onde você for, eu vou para o lado contrário. Abraão era o mais velho, Abraão era o tio, Abraão poderia escolher a melhor terra para ele e deixar o que sobrasse para Ló. Mas Abraão faz questão de ser bondoso com seu sobrinho, diz, olha, escolha a terra que você quiser. A terra que você quiser ir, para onde você quiser ir, será sua, eu vou para o outro lado, não se preocupe com isso. E o texto nos diz que Ló ergueu os olhos, Ló olhou para a terra ao redor e ele viu uma boa terra. Ele viu uma terra que o texto bíblico nos diz parecia como os jardins do Egito, né? E nós lembramos que as terras do Egito eram bonitas e férteis por causa do rio Nilo, e o texto nos diz que as campinas de Sodoma e de Gomorra pareciam as boas terras do Egito. Inclusive, o autor bíblico diz que Ló viu uma terra que parecia o jardim de Deus, em uma clara referência ao jardim do Éden. Em outras palavras,
Ló viu um verdadeiro paraíso. Ló viu uma terra perfeita, uma campina, uma planície perfeita para ele, sua família, seus rebanhos, toda a sua casa. E até esse momento, irmãos, Ló aparentemente tinha escolhido a melhor terra, a terra boa, a terra que parecia um jardim de Deus. Mas o que nós já começamos a ver lá atrás, quando nós olhamos essa escolha de Ló, é que a escolha dele não foi boa, pelo contrário, foi uma péssima escolha. Porque naquela terra morava homens perversos e grandes pecadores diante de Deus, e Ló provavelmente sabia disso claramente, e Abraão também sabia, até porque Deus fala isso com Abraão, e Abraão então intercede pelos justos ali naquela cidade. Mesmo então, sendo aquela terra uma terra pervertida, uma terra perversa, Ló escolhe morar ali. Ló escolhe levar as suas filhas para aquela região. Ló escolhe levar os seus rebanhos para aquela região. Ló escolheu pensando nos animais, pensando nas suas riquezas, pensando no seu dinheiro, mas ele não escolheu pensando na sua vida, pensando na vida da sua esposa, das suas filhas, não escolheu pensando na sua comunhão com Deus e na sua vida com Deus. O resultado, irmãos, é o que nós estamos começando a perceber aqui no texto. Ló, ele foi morar próximo da cidade de Sodoma. Isso é o que Gênesis 13 nos diz. Mas perceba, agora ele não está só próximo de Sodoma, ele está vivendo na cidade. E não só vivendo na cidade, ele está vivendo como um dos moradores da cidade. Inclusive, se os irmãos observarem, no versículo 9, os homens revoltados de Sodoma vão dizer assim: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Essa frase, juiz em tudo, indica que Ló era um juiz entre os habitantes de Sodoma. Em outras palavras, Ló não estava ali apenas para o comércio da cidade. Ló estava ali porque ele era um homem importante da cidade, ele já era um juiz da cidade, ele vivia como um dos moradores da cidade. Não por acaso, a sua esposa vai amar tanto essa cidade, que quando ela é salva pelo anjo, ela vai preferir olhar para trás, com saudade da cidade que ela havia perdido. As suas filhas, depois, as filhas de Ló, vão tomar uma atitude sexualmente duvidosa ou moralmente duvidosa, fruto certamente daquilo que elas aprenderam, do que elas viram em Sodoma. Em outras palavras, o que nós começamos a perceber aqui, irmãos, é que a escolha de Ló de morar naquela região perversa, pensando nos seus bens financeiros, mas não levando em conta os perigos espirituais que aquela cidade oferecia, tornou Ló um cidadão daquela cidade, tornou a sua esposa e suas filhas cidadãs daquela cidade. Mas observe que Ló era um cidadão dessa cidade, mas ele não compartilhava com os costumes imorais daquela cidade. E nós podemos observar isso logo no início, quando Ló vê os viajantes e oferece estadia e proteção para eles. Veja que quando Ló viu os homens chegando, Ló se levantou, então foi ao encontro deles, prestou reverência a eles e então ofereceu a sua própria casa para que eles descansassem, se lavassem, lavassem os pés e então pudessem passar a noite ali, depois de ter comido. É interessante que os visitantes, os anjos de Deus, eles rejeitam no primeiro momento o convite. A gente não sabe exatamente a razão disso, talvez para testar a hospitalidade de Ló, o quanto ele seria insistente, talvez para tentar dormir na praça da cidade e ver a perversidade daquela cidade, enfim. Mas o ponto é que Ló insistiu tanto que eles então aceitaram o convite. E a insistência de Ló é intrigante, não é? Porque sim, por um lado a gente pode pensar que Ló insistiu porque ele era um homem hospitaleiro, e eu creio que isso é parte da verdade, sim. Ló insistiu porque ele queria de fato receber bem aqueles visitantes. Mas ao que parece, irmãos, Ló também insistiu porque ele conhecia aquela cidade, e ele sabia como aquela cidade era perversa e o perigo que aqueles homens iriam correr estando na praça ou dormindo na praça.
Em outras palavras, parece que a insistência de Ló é motivada tanto pelo cuidado dele de ser hospitaleiro, como também a precaução por causa da perversidade dos homens daquela cidade. Ló sabe que não era seguro passar a noite na praça, numa cidade como Sodoma. Por isso ele insiste, e então, depois de insistir muito, aqueles homens aceitam o convite, vão para sua casa, e então Ló oferece um banquete para eles, né? O texto nos diz que não foi uma refeição simples, né? Uma refeição comum, mas foi um verdadeiro banquete. E aqueles hóspedes comeram, né? Inclusive, o texto faz questão de dizer, né? Um detalhe interessante, mas o texto faz questão de dizer que eles ofereceram pães. Ló ofereceu pães sem fermento, né? A ideia do pão sem fermento, irmãos, era que era um pão novo, ou seja, Ló mandou fazer aquele pão. Porque o pão com fermento, ele precisaria pelo menos de um dia, né, para levedar a massa. Mas Ló está oferecendo tudo do novo, tudo fresquinho, né, para esses homens, com todo cuidado. E a hospitalidade de Ló aqui, irmãos, é um raio de luz no meio daquela cidade tão perversa. De forma semelhante ao que vemos com Abraão, né, Ló é um homem hospitaleiro. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que alguns, exercendo a hospitalidade, receberam anjos sem saber que eles estavam fazendo isso. Em outras palavras, o gesto de Ló, o cuidado de receber esses homens, de hospedá-los em casa, de dar um banquete a eles, é um símbolo muito claro da bondade de Ló em relação à perversidade daqueles homens. Veja que o contraste vai ficar evidente nos versículos 4 e 5. Veja comigo. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora, para que abusemos dele. Veja, irmãos, que agora o contraste fica evidente entre a bondade de Ló, a hospitalidade de Ló e a perversidade dos moradores de Sodoma e de Gomorra ali. Veja que o autor da Bíblia, Moisés nesse caso, ele é enfático de 3 formas, pelo menos aqui. Primeiro, o texto nos diz que antes mesmo que eles se deitassem para dormir, a multidão chegou. Ou seja, o autor faz questão de dizer, olha, não demorou muito para a multidão perceber os visitantes na casa de Ló e ir atrás dele. Não demorou muito para a multidão se juntar, se reunir e tramar esse plano terrível de ir até a casa de Ló. Segundo, o autor é enfático porque ele faz questão de dizer que estavam ali homens de todas as idades. Jovens, velhos, todos os homens faziam parte daquela multidão. Em outras palavras, o autor está fazendo questão de dizer, olha, desde o mais jovem até o mais velho, todos participaram desse terrível plano. E o autor é enfático ainda pela 3ª vez quando nos diz que esses homens vieram de todos os lados da cidade. Ou seja, o autor está dizendo, todos os homens da cidade, de todas as regiões, de todos os bairros, de todos os lados, velhos, jovens, todos se reuniram numa multidão para cercar a casa de Ló com um intuito perverso no coração, com um propósito terrível no coração. Qual era o propósito? Eles chamam Ló e eles questionam, cadê os homens? Cadê aqueles 2 homens que entraram na sua casa ao anoitecer? Cadê esses 2 homens? E o texto faz questão de dizer que eles perguntaram e logo em seguida disseram, traga-os aqui para fora. Traga-os para nós, para que abusemos deles. E é interessante, irmãos, notar aqui um detalhe, né? A nossa tradução coloca como um abuso, né? Abusá-los, né? E é uma boa tradução no sentido de que ela expressa a intenção daquela multidão. No texto original, a frase é para que nós os conheçamos. E é interessante, irmãos, perceber que alguns autores, na tentativa de defender a prática homossexual nas Escrituras, eles vão se apegar a esse significado do verbo e vão dizer o seguinte, olha, o que eles queriam era conhecer os homens,
Mas veja, irmãos, primeiro que isso é uma interpretação terrível da palavra de Deus. Primeiro porque o verbo conhecer no Antigo Testamento, muitas vezes, não uma nem duas, mas muitas vezes ele é utilizado para falar justamente da relação sexual entre homem e mulher. Por exemplo, quando nós temos a relação entre Adão e Eva, o texto bíblico faz questão de dizer que Adão conheceu a sua esposa. E então o resultado desse conhecimento de Adão foi o nascimento do filho. Ou seja, parece muito claro que o verbo conhecer aqui tem um significado sexual. Além disso, irmãos, não faria muito sentido se Ló oferecer as suas próprias filhas a esses homens se a intenção deles fosse apenas conhecer os visitantes e assim por diante. A verdade, irmãos, é que existe uma tentativa de alguns autores de eximir Sodoma e Gomorra do pecado da homossexualidade. Não eximir da prática, mas eximir a destruição dessa cidade desse pecado. E o argumento deles Sodoma e Gomorra foi destruída por outros pecados, porque eles eram violentos, como o texto mostra aqui, porque eles eram insubordinados, porque eles não ajudavam os necessitados e assim por diante. E é verdade, irmãos, que existem outros textos bíblicos que nos ensinam isso. Por exemplo, o profeta Ezequiel vai nos ensinar que a cidade de Sodoma era uma cidade que não cuidava dos necessitados, que não cuidava daqueles que necessitavam e assim por diante. Mas a verdade também é que, embora Sodoma tivesse outros pecados, o pecado que é evidenciado aqui é a imoralidade sexual, mais precisamente o desejo homossexual e inclusive o desejo do estupro coletivo e homossexual. O que nós vemos então é que eles desejavam que Ló trouxesse os visitantes para o lado de fora para que eles pudessem realizar ali um estupro coletivo homossexual. O texto faz questão de dizer que ali estavam os homens, né? Ou seja, o texto não usa uma nomenclatura geral para falar de homens e mulheres, mas ele é bem específico, ele está falando do homem, sexo masculino ali. E as palavras desses homens, então, irmãos, mostram a corrupção desse coração. Primeiro, pela falta de hospitalidade deles, e aqui nós vemos pelo menos 3 pecados. O primeiro, da falta de hospitalidade deles. Ló cuidou daqueles homens, e esses homens querem violar esses homens. O segundo pecado, claramente, é o desejo homossexual, e a gente pode ver esse desejo na carta de Judas. Abra sua Bíblia, Judas, capítulo 1, o único capítulo, né, do livro, versículo 7, e observe como o autor do Novo Testamento, Judas, ele vai interpretar, não é, o que aconteceu em Sodoma. Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Observe que ao interpretar o que aconteceu em Gênesis, o que nós estamos lendo em Gênesis, o autor da carta de Judas, o próprio Judas, que não é o Iscariotes, né, obviamente, é Judas, o irmão do Senhor Jesus, ele interpreta de forma correta, dizendo que Sodoma e Gomorra, eles se entregaram à imoralidade. E que tipo de imoralidade era essa? Uma imoralidade contrária à própria natureza. Como o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 1, que homens e mulheres se entregaram a relações contrárias à sua própria natureza. E Paulo vai dizer: homens que se deitam com homens e mulheres que se deitam com mulheres. Como eu já falei, alguns autores tentam suavizar o texto bíblico ou até mudar a interpretação do texto bíblico para a interpretação de que os moradores de Sodoma foram condenados pela falta de hospitalidade ou pela tentativa do estupro apenas, mas sem levar em consideração o pecado
da homossexualidade. E evidentemente, irmãos, essa forma de interpretação do texto bíblico é uma clara consequência dos nossos dias, é uma clara consequência dos nossos tempos. É um caso visível de uma forma de pensamento atual, ideológica muitas vezes, que tenta se infiltrar na interpretação bíblica. E é importante, irmãos, que nós sejamos claros nesse assunto. O ponto básico que nós devemos defender quando lemos passagens como essa é de que, segundo a Escritura, o desejo e a prática homossexual, ela é sim um pecado diante de Deus. Nós não estamos querendo dizer com isso que a homossexualidade é um pecado mais condenável do que outros. Nós sabemos que todos os pecados diante de Deus são condenáveis, são merecedores de punição, não é? Mas nós estamos querendo mostrar que sim, é um pecado. Não é uma doença, não é simplesmente uma escolha perfeitamente moral, mas é de fato uma transgressão da lei de Deus, do propósito de Deus para o homem, para a mulher. E é isso que nós podemos ver exatamente na cidade de Sodoma e de Gomorra. É evidente que Sodoma e Gomorra elas não são destruídas somente por causa desse pecado, mas sem sombra de dúvidas é esse pecado, é a imoralidade sexual que é o grande símbolo da perversidade de Sodoma e de Gomorra. Por isso, aqueles que tentam defender a prática homossexual ou eximir a prática homossexual de culpa ou de pecado através da Bíblia, eles cometem um terrível erro de interpretação, de uma simples interpretação do texto bíblico, e muitas vezes esse erro é cometido por falha na interpretação, mas muitas vezes esse erro é cometido por maldade na interpretação, e nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso, não é? Junto com esse desejo homossexual ao terceiro pecado, que é de fato a intenção do estupro, não é? E aqui nós devemos entender que é possível que na cidade de Sodoma a relação homossexual não fosse proibida. É evidente que as relações homossexuais naquela cidade e em outras cidades da região eram relações provavelmente permitidas. Porém, o ato do estupro aqui parece ser evidentemente algo ainda mais terrível do que aquilo que eles já permitiam e já praticavam constantemente. Ou seja, a postura da multidão de Sodoma e Gomorra não era uma postura comum simplesmente, mas era uma postura vista como perversa até pelos moradores daquela mesma região. O que acontece então, irmãos, é que nós vamos descendo ladeira abaixo, vamos dizer assim, né? Degraus cada vez mais baixos, quando nós vemos a tentativa de Ló de preservar os seus visitantes. Veja o que acontece nos versículos 6 a 8. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Veja, irmãos, o ato de Ló, em primeiro momento, é um ato de coragem. Veja, ele vai até a porta, ele fecha a porta atrás de si, não é? Fica de frente para a porta, diante de uma multidão grande e descontrolada. E ele então tentou apelar para o bom senso, para o senso de justiça daquela multidão, dizendo: meus irmãos, e aqui veja, Ló chama eles de irmãos, ou seja, mais uma comprovação de que Ló já era um deles, já era um cidadão de Sodoma. E Ló diz: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Ou seja, Ló tenta despertar algum senso de justiça ou de algum bom senso, pelo menos. Não cometam essa maldade, não cometam essa loucura. Parece que nesse momento Ló ainda tem alguma esperança que esses homens vão lhe ouvir e atender. Mas ao perceber que a multidão não iria atender o seu pedido, desesperado pela situação, Ló faz uma oferta. Ele diz: eu tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto.
E aqui, irmãos, a atitude de Ló desperta muita controvérsia, não é? Por quê? Porque a perversidade nós já esperamos de Sodoma e de Gomorra. Afinal de contas, eles são descritos, essas duas cidades são descritas ao longo da Bíblia como cidades perversas. Mas de Ló, nós não esperamos perversidade de Ló. Nós esperaríamos bom senso, sabedoria de Ló. E aqui, irmãos, não é o que nós vemos, não é? Alguns comentaristas tentam justificar a oferta de Ló de algumas formas, né? A primeira delas é tentando justificar a atitude de Ló, dizendo que o fato dele ter recebido aqueles dois homens como seus hóspedes fazia com que Ló tivesse responsabilidade sobre eles. Em outras palavras, nas leis orientais antigas daquela região, quando você recebia um hóspede na sua própria casa, você se tornava responsável por aquele hóspede. E tudo que acontecia naquela cidade, com aquele hóspede era responsabilidade sua. E alguns argumentam então que ele fez isso para cumprir o seu papel de anfitrião. Porém, irmãos, nós lembramos que as filhas de Ló também estavam debaixo do seu teto e também estavam debaixo da sua proteção, e não parece justo que ele ofereça um em troca do outro. Além disso, outros tentam justificar a atitude de Ló, dizendo que as duas filhas de Ló estavam já comprometidas. Isso é verdade, não é? Poucos versículos depois, no próximo domingo, nós vamos observar que essas duas moças, elas já estavam comprometidas em um relacionamento muito parecido com aquilo que José e Maria, no Novo Testamento, né, vão ter. Eles não eram casados propriamente dito, ou seja, eles ainda não haviam consumado o casamento, ainda não moravam juntos, ainda não viviam como homem e mulher, porém, eles já tinham um compromisso de casamento. E esse compromisso de casamento, nas leis orientais antigas, era um compromisso sagrado. Ou seja, se um homem ele violasse, se ele estuprasse uma mulher que estava comprometida a outro homem, era pena de morte. Ele seria morto sem nenhuma conversa, vamos dizer assim. Ou seja, alguns tentam argumentar que Ló estava blefando, que Ló estava dizendo, olha, aqui estão as minhas duas filhas. E aqueles homens então iriam pensar, peraí, se a gente ficar com as filhas de Ló, a gente vai morrer. Se a gente ficar com as filhas de Ló, a gente vai cometer um crime tão grave que nós estaremos passíveis de morte. Mas a verdade, irmãos, é que, embora a gente tenha essas tentativas de diminuir a responsabilidade ou a culpa de Ló, eu concordo com aqueles comentaristas que afirmam que os costumes e as leis da época não podem eximir Ló da sua culpa. A verdade é que a atitude de Ló, irmãos, aqui é inexcusável. Assim como a decisão de Abraão de entregar Sara no Egito não pode ser justificada, a atitude de Ló aqui não pode ser justificada. Como afirma um autor, o seu plano foi a quebra do seu dever paterno. Ló acabou sendo infiel para com as suas filhas, entregando querendo entregar elas nas mãos de uma multidão perversa. Alguém fez algo parecido com isso lá em Juízes 19, talvez você se lembre, e o resultado foi uma mulher estuprada, morta e despedaçada por uma multidão igualmente perversa. Em outras palavras, Ló tomou uma atitude insensata e até mesmo perversa. Talvez um reflexo da convivência com aquela multidão. Parece que Ló também perdeu o seu senso de justiça, ou não tinha um senso de justiça tão apurado como ele tinha antes. Nas palavras de João Calvino, ele vai dizer aqui, ele diz assim, compreendo perfeitamente que alguns desculpam Ló, contudo, ele não está isento de culpa, porque ele tentou afastar mal com o mal. O que nós vemos, irmãos, nessa situação de tanta degradação, tanto da parte da multidão, como da parte do próprio Ló, aquele que nós esperávamos que seria a luz, né, no meio dessa narrativa, é uma demonstração evidente da natureza pecaminosa do homem. O que o autor de Gênesis está nos mostrando no capítulo 19 é que o ser humano, ele é pecador, a sua própria natureza é assim. E, além disso, nós percebemos que a situação de Ló é evidentemente uma consequência das suas escolhas más anteriores.
Ló estava passando por aquele sofrimento porque ele havia escolhido morar naquela cidade e viver naquela cidade como uma pessoa daquela cidade. Irmãos, quando nós ignoramos a vontade de Deus, quando nós ignoramos os mandamentos de Deus, quando nós ignoramos a palavra de Deus, normalmente ou sempre, nós caímos em situações dramáticas, onde nós acabamos sofrendo como consequência do nosso pecado. Quando nós escolhemos viver entre aqueles que não amam a Deus, o mais provável é que nós começamos a nos tornar mais parecidos com eles do que nós gostaríamos ou até mesmo deveríamos. A verdade é que quando nós deixamos os mandamentos do Senhor, nós cometemos os erros de Ló e sofremos como Ló. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, para que você observe um pouco dessa angústia de Ló. 2 Pedro 2, versículo 6 em diante. Segunda Pedro 2, versículo 6 ao 8. Assim diz a palavra de Deus. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Veja que o texto bíblico nos diz que Ló atormentava a sua alma dia após dia porque ele convivia no meio de Sodoma e de Gomorra. E o que nós vemos, irmãos, é como as consequências das nossas más escolhas podem nos levar a situações difíceis. Quando nós escolhemos, por exemplo, nos relacionar ou até mesmo nos casar com pessoas que não compartilham da mesma fé que nós, ou até mesmo compartilham de uma vida completamente diferente da nossa, nós nos tornamos claramente angustiados dia após dia. Quando nós começamos a criar um ciclo de amizade que nos leva à prática do mal, nós angustiamos a nossa alma e muitas vezes nos tornamos parecidos e praticamos aquilo que é mal. Verdade, irmãos, é que pequenas escolhas, como essa de Ló, de morar em um outro lugar, pode levar a uma atitude, a uma vida completamente destruída. Por isso que muitas vezes quando nós vemos algumas pessoas dizendo: eu passei num concurso em tal cidade, eu recebi uma oferta de emprego em tal lugar, né? A última coisa que alguém pensa é: existe uma igreja fiel que eu possa ali congregar e viver? A pessoa pensa no preço do aluguel, no preço da feira, na distância, quantas vezes vem para ver a família, quanto o concurso vai pagar, quanto o emprego vai pagar, mas normalmente não se pensa nisso. Ló parece ter tomado uma atitude muito parecida com essa. Ele recebeu uma excelente oferta para prosperar. E ele pensou só na prosperidade, mas ele não pensou na situação espiritual da sua vida e da vida da sua família. O resultado, irmãos, é que ele não conseguiu aplacar a multidão. Somente a intervenção do próprio Deus pôde livrá-lo. Veja os versículos finais a partir do versículo 9, que diz assim: Eles, porém, disseram à multidão: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Em outras palavras, a multidão continuou revoltada, foi para cima de Ló e disse: olha, é apenas um estrangeiro, ele quer mandar em nós, ele quer ser juiz em tudo. E então eles se atiraram contra Ló e contra a porta. E nesse momento, então, os anjos de Deus, aqueles visitantes que estavam na casa do próprio Ló, tomaram atitude
e promoveram ali uma cegueira geral naqueles homens. E é evidente, irmãos, pelo texto, que essa cegueira foi uma cegueira sobrenatural, não é? E momentânea. Parece que, ao que tudo indica, aqueles homens ficaram cegos apenas naquele momento, né? E a ideia da cegueira aqui é interessante, que a palavra para cegueira, no texto original, não é a palavra que é comumente utilizada para uma pessoa cega. É uma palavra que traz uma ideia um pouco de confusão, de alguém que viu um clarão. Sabe quando você se acorda pela manhã e abre a janela e você fica assim meio perdido, né, sem conseguir enxergar e fica meio perdido? Parece que é algo parecido aqui que o texto está falando. Parece que houve um grande clarão, ou pelo menos eles ficaram atordoados e não conseguiram nem sequer encontrar a porta. E por causa disso eles se cansaram e foram embora. O que nós veremos depois disso, né, no próximo domingo, na próxima semana, é o anúncio da destruição dessa cidade, em uma demonstração clara de que todos esses homens eram de fato perversos e merecedores dessa destruição. O que nós devemos então, irmãos, fazer diante de passagens que demonstram de forma tão clara a perversidade da alma humana, da natureza humana? Primeiro, eu creio, irmãos, que essa passagem, uma passagem como essa de Gênesis 19, deve nos levar a chorar e lamentar pelo pecado do homem. Pelo nosso pecado, primeiramente, mas também pelo pecado que nós vemos no mundo. Nós devemos lamentar pelo pecado, nós devemos chorar pelo pecado. E nós devemos entender, irmãos, que a nossa natureza pecaminosa é semelhante, é igual à natureza pecaminosa desses homens de Sodoma e de Gomorra. Sim, é verdade, eles desenvolveram o pecado de uma forma que talvez nós não chegamos a desenvolver, mas o mesmo cerne pecador, a mesma natureza pecaminosa que estava nesses homens está em nós. Nós devemos então ter consciência disso, chorar pelo pecado e lamentar pelo pecado, primeiramente pelo nosso próprio pecado, pelo nosso coração. Mas essa passagem, irmãos, deve também nos fazer reconhecer o pecado em nós e entender que esse pecado em nós é terrível, sim. E por fim, eu creio que essa passagem deve nos levar ao Senhor Jesus Cristo, em busca de perdão e de salvação. Como eu falei, ao olharmos essa passagem de Sodoma e Gomorra, nós podemos reduzir a perversidade dessa cidade ao ato da homossexualidade e então nos tornarmos arrogantes e tolos a ponto de dizer: mas eu não sinto desejo homossexual, eu não pratico atos homossexuais, então eu estou livre da condenação. E a verdade, irmãos, é que essa forma de pensamento é arrogante, tola e perversa. Nós somos pecadores, irmãos, como cada um desses moradores de Sodoma. E o que a palavra de Deus nos mostra é que nós merecemos a condenação de Deus, assim como cada um desses moradores merecia. O ponto é que nós precisamos urgentemente voltar para Cristo Jesus em busca de perdão e de salvação. Nós precisamos voltar para aquele que, ao contrário das filhas de Ló, não foi poupado, mas foi entregue a uma multidão perversa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele também se viu diante de uma multidão perversa que queria o seu mal. Mas ao contrário das filhas de Ló, ele não foi poupado. Ao contrário dos anjos que utilizou do próprio poder de Deus para cegar a multidão, Jesus Cristo se entregou. E diante de uma perversa multidão que constantemente crucifica-o, o Senhor Jesus Cristo não foi poupado, mas ele foi entregue na cruz, morreu naquela cruz, e por causa disso ele nos oferece perdão, graça e salvação. Mesmo quando nós fazemos más escolhas em nossas vidas e nós colhemos a consequência do pecado em nossas vidas, nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos confessar os nossos pecados a Cristo e receber o perdão de Cristo, porque Ele sofreu na cruz por nós. Ele não foi poupado por nós. Mesmo quando nós cometemos pecados graves, mesmo quando nós nos desviamos da vontade de Deus, mesmo quando nós praticamos pecados terríveis diante do Senhor, nós podemos nos arrepender, encontrar perdão e salvação em Jesus Cristo. Seja o nosso pecado uma má escolha, seja o nosso pecado um senso de justiça
homicídio, seja o nosso pecado entregar ou alguém para nós não sermos mortos, seja o nosso pecado até mesmo o desejo e o ato homossexual. Nós podemos encontrar salvação no mesmo Salvador, no mesmo Senhor, Jesus Cristo. Os nossos pecados são perdoados e são restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor, irmãos, Ele observa e Ele vê a maldade que se pratica no mundo, mas Ele não vê inerte. Ele vê para exercer juízo e Ele vê também para oferecer salvação. E em Cristo Jesus, nós podemos ver tanto a justiça de Deus punindo o pecado no próprio corpo de Cristo, como também nós podemos ver a graça de Deus dando salvação por meio do mesmo corpo, do mesmo Senhor Jesus Cristo. E assim, todo aquele que nele crê pode ter salvação e eterna glorificação. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo graça para que sejamos sábios diante do nosso pecado, para não escondê-lo nem mascará-lo, mas para confessá-lo e abandoná-lo em busca de salvação em Jesus. Vamos orar. Senhor, nós oramos ao Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores. Reconhecendo, ó Pai, que dia após dia nós cometemos pecados, seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja nas nossas palavras, seja nas nossas ações e até mesmo omissões. A verdade, Senhor Deus, é que a mesma natureza pecaminosa que estava em Sodoma está em nós. É verdade, Senhor Deus, que a mesma natureza pecaminosa que levou Ló a fazer escolhas ruins, insensatas, também está em nós. Senhor Deus, nós te pedimos graça, perdão e salvação em Cristo. Nós te pedimos perdão por meio daquele que não foi poupado. Pedimos, ó Deus, graça por meio daquele que foi entregue nas mãos de uma multidão também perversa que o crucificou. Nós pedimos perdão por meio daquele que sabe o que é sofrer e que pode ofertar verdadeira e gloriosa salvação. Nos perdoa, Senhor, e que o Senhor então nos ensine a viver para a tua honra e glória, ó Deus, e viver de acordo com a salvação e a justiça que vemos em Cristo. Essa é a nossa oração, e oramos no nome dele. Amém.